Seja bem-vindo ao canal Bíblia na Voz. Para receber nossos vídeos, faça sua inscrição e ative o sininho. Ajude com seu like para que a palavra chegue a mais pessoas. Espero que goste do vídeo e deixe seu comentário. Atos, capítulo 5. Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passadas não mais de 3 horas, chegou a esposa dele, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço, ela respondeu. Pedro prosseguiu: O que a levou a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito do Senhor? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar, e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher, que foi carregado e sepultado ao lado do corpo do marido. Nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar. O trabalho dos apóstolos resultou em muitos sinais da parte de Deus entre o povo. Coisas maravilhosas aconteceram. Eles se reuniam regularmente no templo, no pórtico de Salomão, e a harmonia entre eles era notável. Mas ainda que os admirasse, o povo hesitava em unir-se a eles. Apesar disso, o número dos que passaram a confiar no Senhor aumentava sempre, homens e mulheres, vindos de todos os lugares. Eles chegavam a deixar os doentes na calçada sobre macas, esperando que fossem tocados pela sombra de Pedro quando ele passasse. Multidões vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo os enfermos, e todos eram curados. Sentindo-se afrontados com tudo isso, o sacerdote principal e seus aliados, principalmente os saduceus, entraram em ação. Prenderam os apóstolos e os lançaram na cadeia da cidade. No entanto, durante a noite, um anjo de Deus abriu a porta da cadeia e os libertou. E lhes disse: Vão ao templo e fiquem firmes. Digam ao povo tudo o que precisa ser dito a respeito dessa vida. Eles obedeceram, entraram no templo ao raiar do dia e prosseguiram com seu ensinamento. Alheios a isso, o sacerdote principal e seus companheiros convocaram o concílio judaico e mandaram buscar os prisioneiros. Ao chegar à cela, os guardas não encontraram ninguém. Voltaram imediatamente e informaram: Encontramos a cela trancada e os guardas nas portas, mas quando entramos não havia ninguém. O chefe da guarda do templo e os sacerdotes ficaram confusos. Afinal, o que está acontecendo aqui? Alguém então apareceu e disse: Os senhores sabiam que os homens que foram presos estão de volta no templo ensinando o povo? Então o chefe e os guardas foram atrás deles, mas os trataram bem, temendo uma reação violenta do povo. Os guardas os levaram de volta e os conduziram ao concílio. O sacerdote principal interrogou: Nós não havíamos dado ordens estritas para que não ensinassem no nome de Jesus? E vocês não só encheram Jerusalém com seu ensino, como estão nos culpando pela morte desse homem.
Pedro e os apóstolos responderam: É necessário obedecer a Deus, não aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o numa cruz. Mas Deus o levou para as alturas, ao seu lado, o príncipe e salvador, para dar a Israel o dom de uma vida transformada e de pecados perdoados. Nós somos testemunhas dessas coisas. O Espírito Santo que Deus concede aos que a Ele obedecem confirma cada detalhe. Quando ouviram isso, as autoridades ficaram furiosas. Quiseram matá-los ali mesmo. Mas um dos membros do concílio interferiu. Um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei de Deus e honrado por todos. Ele ordenou que os homens se retirassem da sala por um momento e fez este pronunciamento: Caros israelitas, cuidado com o que pretendem fazer a esses homens. Não faz muito tempo, Teudas fez grande estardalhaço, alegando ser alguém, e conseguiu 400 seguidores. Ele foi morto. Seus seguidores foram dispersos e nada aconteceu. Pouco tempo depois, na época do censo, Judas o Galileu apareceu e arrebanhou alguns homens. Ele também fracassou e seus seguidores se dispersaram por toda parte. Portanto, digo a vocês: tirem as mãos desses homens. Deixem-nos em paz. Se o projeto deles é algo meramente humano, irá fracassar. Mas se é de Deus, não há nada que possamos fazer. E é melhor que vocês não sejam flagrados lutando contra Deus. O argumento os convenceu. Eles chamaram os apóstolos de volta. Após mandarem açoitá-los, eles os advertiram a não falar no nome de Jesus e os expulsaram dali. Os apóstolos saíram do concílio exultantes por terem a honra de serem maltratados por causa do nome. E não perderam um minuto sequer. Todos os dias estavam no templo e nas casas, ensinando e pregando a respeito de Cristo Jesus. Atos, capítulo 6. Nesse meio tempo, enquanto o número de discípulos crescia bastante, surgiu certo ressentimento entre os crentes de fala grega, os helenistas, contra os crentes de fala hebraica, porque as viúvas gregas estavam sendo discriminadas na distribuição diária de comida. Os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: Não é certo que abandonemos nossa responsabilidade na pregação e no ensino da palavra de Deus para administrar a assistência aos pobres. Por isso, amigos, escolham 7 homens dentre vocês, em quem todos confiem e que sejam cheios do Espírito Santo e de bom senso, e lhes designaremos essa tarefa. Assim, continuaremos com a tarefa de que fomos incumbidos: oração e anúncio da palavra de Deus. A comunidade concluiu que era uma grande ideia, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas Nicolau, convertido ao judaísmo de Antioquia. Feita a escolha, a comunidade apresentou-os aos apóstolos, que, orando, impuseram as mãos sobre eles e os comissionaram para aquela tarefa. A palavra de Deus prosperava. O número dos discípulos em Jerusalém crescia dramaticamente. Além disso, um grande número de sacerdotes passou a seguir a fé. Estevão, cheio do poder e da graça de Deus, realizava obras maravilhosas entre o povo, sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. Mas alguns homens das sinagogas, cujos membros eram escravos libertos, sirineus, alexandrinos e gente da Cilícia e da Ásia, passaram a atacá-lo, a fim de impedir seu trabalho. Entretanto, eles não eram páreo para a sabedoria e a força com que Estevão falava. Por isso subornaram homens para que dissessem a seguinte mentira: Nós o ouvimos amaldiçoar Moisés e Deus. A denúncia incitou os ânimos do povo, de seus líderes e dos mestres religiosos. Eles agarraram Estevão e o levaram perante o concílio. Apresentaram testemunhas subornadas que diziam:
Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei de Deus. Até o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruiria este lugar e que daria fim a todos os costumes instituídos por Moisés. Os membros do concílio olharam para Estevão e não conseguiram mais tirar os olhos dele, porque seu rosto parecia o rosto de um anjo. Atos, capítulo 7. Então o sacerdote principal perguntou: O que você tem a dizer sobre isso? Estevão respondeu: Amigos, pais e irmãos, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele ainda vivia na Mesopotâmia, antes de se mudar para Harã, e ordenou: Deixe sua terra e sua família e vá para a terra que vou mostrar a você. Ele deixou a terra dos caldeus e foi para Harã. Depois da morte do seu pai, migrou para cá, onde vocês vivem agora. Mas Deus não lhe deu nada, nem um palmo sequer, prometendo que a terra seria dada ao seu filho, ainda que Abraão não tivesse filho na época. Deus revelou que sua descendência se mudaria para uma terra estranha e ali seriam duramente escravizados por 400 anos, mas prometeu: Vou tomar providências contra os seus dominadores e trazer meu povo para cá, para que me adorem aqui. Deus firmou uma aliança com Abraão e assinou na carne do patriarca pela circuncisão. Abraão teve seu filho Isaque e 8 dias depois fez o sinal da circuncisão no menino também. Isaque tornou-se pai de Jacó, Jacó pai dos 12 pais, e cada um passou adiante o sinal da aliança. Certo dia, os pais, cheios de inveja, venderam José como escravo para o Egito. Mas Deus estava lá com ele e não só o livrou de todas as suas lutas, como o levou até a presença do faraó, rei do Egito, que ficou tão impressionado com José que o pôs como responsável de todo o Egito, até mesmo de seus assuntos pessoais. Mais tarde, uma fome atingiu a região, do Egito a Canaã, com terríveis consequências. Na fome, nossos pais procuraram comida em toda parte, mas a despensa continuava vazia. Jacó soube que havia comida no Egito e enviou nossos pais para investigar. Confirmada a notícia, eles voltaram ao Egito segunda vez para comprar comida. Nessa visita, José revelou sua identidade aos seus irmãos e apresentou a família de Jacó ao rei do Egito. Então José mandou buscar seu pai Jacó e os demais membros da família, 75 ao todo. Foi assim que a família de Jacó chegou ao Egito. Jacó morreu, e nossos pais depois dele. Eles foram levados a Siquém e sepultados num túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amor por um bom dinheiro. Quando os 400 anos estavam para se completar, o tempo em que Deus prometeu a Abraão libertar Israel, o nosso povo no Egito já era imenso, e estava sob um rei do Egito que nunca tinha ouvido falar de José. Ele explorou o nosso povo sem piedade, a ponto de nos forçar a abandonar os recém-nascidos, condenando-os a uma morte cruel. Foi nessa época que Moisés nasceu. E que bebê bonito! Ficou escondido em casa por 3 meses. Quando não era mais possível escondê-lo, ele foi tirado de casa e imediatamente salvo pela filha de Faraó, que cuidou dele como se fosse um filho. Moisés recebeu a melhor educação do Egito e se destacou tanto acadêmica como fisicamente. Aos 40 anos, Moisés quis saber como era a vida de seus parentes hebreus e foi verificar a situação deles. Um dia viu um egípcio maltratando um deles e interferiu, e matou o egípcio para vingar o irmão humilhado. Imaginava que seus irmãos ficariam contentes ao saber que ele estava do lado deles e queriam vê-lo como instrumento de Deus para libertá-los. Mas eles não entenderam nada disso. No dia seguinte, 2 deles estavam brigando e Moisés tentou interferir, sugerindo que fizessem as pazes e se entendessem. Amigos, vocês são irmãos, por que estão brigando? O que havia começado a briga retrucou: quem deu a você autoridade sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, percebeu que a notícia havia se espalhado e fugiu. Exilou-se em Midian e durante os anos do exílio teve 2 filhos. 40 anos depois, no deserto do Monte Sinai, um anjo lhe apareceu num arbusto em chamas.
Maravilhado com aquilo, Moisés foi conferir de perto e ouviu a voz de Deus. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Morrendo de medo, Moisés fechou os olhos e virou o rosto. Deus lhe disse: ajoelhe-se e ore. Você está num lugar santo, em terra santa. Tenho visto a agonia do meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos. Vim para ajudá-los. Prepare-se, eu mandarei você de volta ao Egito. E esse era o mesmo Moisés que antes haviam rejeitado, dizendo: quem deu a você autoridade sobre nós? É aquele Moisés que Deus, usando o anjo no arbusto, enviou de volta como líder e libertador. Ele os tirou da escravidão para a liberdade, realizando coisas maravilhosas, sinais da parte de Deus por todo o Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. E foi isso que Moisés disse à comunidade: Deus levantará um profeta como eu entre vocês. Esse é o Moisés que ficou entre o anjo que falava no Sinai e os seus antepassados, reunidos no deserto, que recebeu as palavras de vida que lhe foram entregues e as comunicou a nós, palavras que nossos pais rejeitaram. Eles tinham saudade dos costumes egípcios e reclamaram com Arão: faça para nós deuses a quem possamos ver e seguir. Esse Moisés que nos trouxe para este fim de mundo, nem sabemos o que lhe aconteceu. Foi nessa ocasião que fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e festejaram um ídolo que confeccionaram. Deus não estava satisfeito, mas os deixou agir conforme desejassem, adorar cada novo Deus que aparecia e viver com as consequências descritas pelo profeta Amós. Vocês me trouxeram oferendas de animais e grãos durante 40 anos no deserto, ó Israel? Que nada! Estavam ocupados demais, construindo santuários para os deuses da guerra e as deusas do sexo, adorando-os de todo o coração e com toda a força. Foi por isso que eu os mandei para o exílio na Babilônia. Durante todo esse tempo, nossos antepassados tiveram um santuário em forma de tenda para o verdadeiro culto, feito conforme as especificações que Deus dera a Moisés. Esse santuário os acompanhava enquanto seguiam Josué, quando Deus eliminou os pagãos da terra. Eles ainda o tinham no tempo de Davi. Foi então que Davi pediu a Deus para construir um lugar permanente de adoração, mas foi Salomão que o construiu. Mas isso não quer dizer que o Deus Altíssimo viva num edifício feito por homens. O profeta Isaías expressa com muita clareza essa questão. O céu é a minha sala do trono. Eu descanso meus pés na terra. Então, que tipo de casa vocês pensam construir para mim? Deus pergunta. Onde eu possa descansar e sossegar? Ela já está pronta e eu a construí. A verdade é que vocês continuam teimosos, com o coração insensível e com os ouvidos fechados. Vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo, como fizeram seus antepassados. Houve pelo menos um profeta que não tenha recebido o mesmo tratamento? Seus antepassados mataram todos os que ousaram anunciar a vinda do justo. E vocês mantêm a tradição da família. São traidores e assassinos, todos vocês. Receberam a lei de Deus que foi entregue por anjos como um presente, mas vocês a desprezaram. Mal ele acabou de falar, o povo deu vazão à fúria, com vaias, assobios e ofensas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Tinha olhos apenas para Deus, porque o estava vendo em toda a sua glória, com Jesus ao lado. Ele exclamou: Oh, vejo os céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus. Gritando e vaiando, a multidão arremeteu contra ele como um estouro de boiada. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Os líderes pediram a um jovem chamado Saulo que tomasse conta das roupas dele. Enquanto as pedras caíam como chuva, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Em seguida, ajoelhou-se e orou alto o bastante para que todos ouvissem: Senhor, não os culpe por causa deste pecado. Foram suas últimas palavras.
E depois, ele morreu. E Saulo estava ali, comemorando com os assassinos. Atos, capítulo 8. Esse fato desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram todos dispersos pela Judéia e por Samaria. Alguns homens bons e corajosos sepultaram Estevão, dando a ele um funeral digno. Quase todos choraram naquele dia. Saulo mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo as casas, levando homens e mulheres para a cadeia. Forçados a deixar seus lares, os seguidores de Jesus se tornaram missionários. Onde quer que se refugiassem, começavam a pregar a mensagem. Descendo a uma cidade samaritana, Filipe proclamou a mensagem do Messias. Quando o povo ouviu sua pregação e viu os milagres, claros sinais da ação de Deus, eles se apegaram a cada palavra. Pessoas que não podiam ficar em pé nem andar foram curadas naquele dia. Os espíritos malignos protestavam e faziam estardalhaço, mas eram expulsos. Houve muita alegria naquela cidade. Antes da chegada de Filipe, um tal Simão costumava praticar magia na cidade, ganhando fama com isso e manipulando os samaritanos com sua feitiçaria. Todos comiam na mão dele, das criancinhas aos mais velhos. O povo acreditava que Simão tinha poderes sobrenaturais e os chamavam de grande mago. Ele morava ali havia algum tempo e todos o admiravam. Mas quando Filipe veio à cidade, anunciando as novas do reino de Deus e proclamando o nome de Jesus Cristo, eles se esqueceram de Simão e foram batizados, depois de se tornarem cristãos. O próprio Simão creu, foi batizado e, a partir daí, tornou-se a sombra de Filipe. Estava tão fascinado com os sinais e milagres de Deus que não saía de perto dele. Quando os apóstolos em Jerusalém tomaram conhecimento de que Samaria tinha aceitado a mensagem, enviaram Pedro e João para orar por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Até aquele momento, eles tinham sido batizados apenas no nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. Então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que os apóstolos concediam o Espírito com a simples imposição de mãos, ofereceu-lhes muito dinheiro entusiasmado. Vendam-me o segredo de vocês. Como conseguem fazer isso? Quanto querem? Façam um preço. Mas Pedro reagiu. Para o inferno você e seu dinheiro! Como ousa pensar que pode comprar o dom de Deus? Você nunca vai tomar parte da obra de Deus com suborno e barganha. Trate já de mudar de vida. Peça ao Senhor que o perdoe por querer usar Deus para ganhar dinheiro. Vejo que não deixou o velho hábito. Sua ganância está acabando com você. Oh! Exclamou Simão. Orem por mim. Orem ao Senhor para que nada disso aconteça comigo. Depois disso, os apóstolos prosseguiram seu caminho, continuando a testemunhar e a espalhar a mensagem da salvação de Deus, pregando nas cidades samaritanas que encontravam no caminho de volta para Jerusalém. Certo dia, um anjo de Deus disse a Filipe: ao meio-dia de hoje, quero que vá àquela estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. Ele foi e deparou com um eunuco etíope que vinha pela estrada. O homem voltava para a Etiópia depois de uma peregrinação a Jerusalém. Ele era ministro naquele país, responsável pelas finanças de Candace, rainha dos etíopes. Ele viajava numa carruagem e lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: suba na carruagem. Correndo ao lado do veículo, Filipe ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que está lendo? Ele respondeu: como, se não tenho quem me explique? E convidou Filipe para que subisse na carruagem. A passagem que ele estava lendo era esta:
Como uma ovelha levada ao matadouro, silencioso como um cordeiro na tosquia, ele estava quieto sem dizer nada. Foi ridicularizado e humilhado, não teve um julgamento justo. Mas agora, quem pode contar seus parentes, uma vez que ele foi tirado da terra? O eunuco perguntou: diga-me, a quem o profeta se refere? A ele mesmo ou a outro? Filipe não perdeu a oportunidade. Partindo daquela passagem, deu testemunho de Jesus. Em certo ponto da estrada, aproximaram-se de um lugar com águas correntes. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Assim ele ordenou ao condutor da carruagem que parasse. Ambos desceram e Filipe o batizou ali mesmo. Quando saíram da água, o Espírito de Deus de repente levou Filipe. Foi a última vez que o eunuco o viu. Feliz da vida, o eunuco continuou sua jornada, pois agora possuía o que tanto havia buscado. Filipe apareceu em Azoto e depois rumou para o norte, pregando a mensagem em todas as cidades pelo caminho até chegar a Cesareia.